chegar. Programa de hoje, o deputado federal que luta pelo consumidor brasileiro. Um clássico da TV Nacional. Então, por favor, eu tô pedindo pra sua funcionária me dar... Você tá aqui... Tá comigo! Então vem aqui! Todos sabemos que estando bom para ambas as partes, tá tudo certo. A gente já sabia que era bom. Palmas para Celso Russomano. Celso Russomano, hoje aqui no Pânico. Fala, Celcinho, tranquilo ou não? Semi-tranquilo? Vocês sabem que eu e o Do quê? Emílio somos Dino. Somos velhos. Somos Dino. Você nunca saiu na Pinto Murcho. Somos Dino. Você não saiu na Pinto Murcho. Tem uma edição dele. Ele não saiu. O sonho. Você sabe que é Dino? O sonho era sair na Pinto Murcho. Nós somos dinossauros do rádio e da televisão. É verdade. Eu saí. O Justo saiu na Pinto Murcho. 89. O calcinha apertado. O Ronifon nunca saiu na Pinto Murcho. Não, também. edição de aniversário. Jesse Valadão. Tá faltando eu lá. Você nunca saiu. Tony Tornado. E aí, Celso, como é que tá? Tudo bem. Você... Tá lá na Record, sucesso. Graças a Deus. Patrulha do A gente Consumidor. só fica no ar, você sabe disso. A gente tá há tantos anos no ar. Só fica no ar se tá dando certo, né? Sim, Se sim. não estiver dando certo... Eu se não tiver acompanho dando sempre, mas eu audiência. acompanho no YouTube. No YouTube eu acompanho. Pois é, Porque é o mesmo horário, né, que o nosso. O jornal lá é o mesmo horário, não é Não, meio-dia? mas não. Eu faço... A Patrulha do Consumidor tá de sábado. Começa às 5 da tarde, vai até 7h45 da noite. Ah, é um programa agora? Na Patrulha, ela tá dentro do Cidade Alerta, né? Que fui eu que criei lá na Record. Quando eu fui o primeiro contratado da Record. O 0001. E aí... Mas na Record da época do Hélio Vargas lá? Não, na época... Não, antes. Na época... Do Jornal da Tosse? Não, Jornal da Tosse não. Que o Bispo Macedo comprou a Não, o Record. Bispo Macedo. Sim. Comprou a Record. Eu fui o primeiro contratado. Não, mas você fazia o Aqui Agora, pô. Não, então, mas eu fazia o Aqui Agora e quando ele comprou a Record, ele me convidou e eu fui o primeiro contratado. Foi um pouco depois. Eu já estava fazendo Aqui Agora, ele sabia que o contrato meu estava vencendo, e aí eu fui lá pro Silvio e falei, Silvio, eu tenho um convite. E ele falou assim, de quem? Eu falei, da Record. Ele falou, acabei de vender a Record, não vai dar nada não tem dinheiro lá. Não vai dar nada lá. Eu falei, mas eu tenho um convite legal, etc e tal. E ele falou, não, você pode vir que as portas estão abertas aqui quando você quiser voltar. E aí eu fui para criar o Cidade Alerta. E a história foi assim, tava eu e o Lafon, você lembra do Lafon? Claro. Você lembra do Lafon? Lógico. Tava eu e o Lafon, e eu virei pro Lafon e falei, Lafon, então... O que nós temos aqui para começar, né? Vamos fazer um jornal, etc e tal. Ele falou, eu e você. Caramba. Montar a equipe, montar tudo. Eu falei, bem, como é que vai ser o nome do programa? Ele, não sei, vamos pesquisar. Aí ficamos conversando lá e eu falei pra ele assim, ô Lafon, o que você acha Cidade em Alerta? Ele falou, olha, Cidade em Alerta eu acho longo, mas Cidade Alerta eu gosto. Caramba, então E você aí, que fez E aí Caramba. ficou Cidade Alerta que tá até hoje lá. Sensacional. E você nunca mais saiu da Record? Desde Não, a aí eu saí, depois voltei e nunca mais saí. Tô até hoje. Esse contrato meu com a Record já tem agora 2010 para 2011, nós estamos em 24, 14 E aí você foi deputado federal. E aí ele fez o Código de Defesa do Consumidor. Então, aí... Mas isso é antes, né? Isso é quando eu tava no SBT. Pô, mas você não é tão velho assim, pô. Não, eu não, você sim. Porra! Não, mas. Não. Isso é da época do Pinto Murcho. Chamou de Bruce Willis. Caramba, Ele não quer contar a verdade Não, mas você aqui. foi A gente começou junto lá atrás. A gente começou junto lá atrás. Ele fazia rádio, eu fazia o Circuito Nacional. Mas eu já tinha feito a Rádio Manchete, já tinha trabalhado na Bandeirantes, na rádio. Não, o que eu quero saber é o seguinte, no timeline. Você foi deputado depois da Record? Eu fui deputado, não. Quando eu estava no SBT ainda. Ah, quando você estava no SBT. ainda. E aí que você fez o Código de Defesa do Consumidor? Não, então, eu fiz a reorganização do Código de Defesa do Consumidor. O anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor foi feito por vários juristas, né? Por vários juristas. E quem foi o relator do Código de Defesa do Consumidor foi o Geraldo Alckmin. Caramba, isso foi que ano? Foi na década de 90, no comecinho dos anos 90. Caramba.
30 anos. História, já. hein, bicho? 30 anos. O cara criou o cinema. Mas você que fez toda a história, você que foi da Então, imprensa, aí, assim, aí eu comecei a trabalhar, a gente trabalhou no anteprojeto, mas eu comecei a divulgar o Código de Defesa do Consumidor bastante na televisão, e aí o código se tornou conhecido. E funciona? Funciona. Olha, para você ter uma ideia como funciona, hoje todos os produtos colocados no mercado, nas prateleiras brasileiras, podem ser internados em qualquer país do mundo que cumpre a legislação do mundo todo. Então, no que tange a produtos, nós temos uma qualidade de produtos boa. No que tange a prestação de serviço, a gente tem que trabalhar bastante ainda, porque é ruim. Que é onde você vai lá nas lojinhas. Eu vou por produtos também, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma blitz no supermercado, eu encontro um monte de produtos mal armazenados, né, ou impróprios para consumo, etc. Tal. Isso depende também do comerciante, da prestação de serviço. Então, o que você encontra muito é, por exemplo, falta de higiene, carnes que já estão deterioradas, que não deveriam estar sendo vendidas, queijos e frios, sim, que são fatiados, que às vezes já estão vencidos, eles fatiam depois que está vencido. Tem tudo um esquema. Então tem aí um monte de coisas que acontecem. Então, mas o vencido pode comer. O vencido que está em casa... O vencido pode comer, vai dar problema. O vencido não pode vender. Não pode vender, mas o que está em casa você pode comer. O que está em casa você pode... Mas pode comer. Pode ter uma mozzarella. Não, gente, só tira o bolor e vai. Você pode comer desde que você armazene da maneira correta, né? Isso. Se você fizer um armazenamento da forma errada, você vai ter problemas. Todo mundo vai ter algum problema. Se não tiver azedo. Mas a gente não pode esquecer que a minha vida começou na defesa do consumidor. Você lembra? A gente fazia o Circuito Night and Day. Você vivia... Ele vivia no meu programa? Lógico. Ele vivia no meu programa. Circuito Night and Day. Denunciava. Era um clássico. Era um programa de variedades, igual do Amaury Júnior, do Otávio Mesquita, etc. A gente é contemporâneo. E aí a gente fazia as baladas, né? E eu e ele íamos para as baladas. Todos. Acabou, hein, Emiliano? Acabou. Era um pegador, depois casou, ficou sério. Mas era um pegador. Esse aqui era o rei. Ele tá dizendo que eu casei e virei um merda. É pra contar? Fala do escala. Conta, a gente conta aqui, a gente conta. Ele era um pegador. Aí encontrava comigo nas baladas e aí me dava entrevista nas baladas no Circuito Night and Day. Ou Circuito Night and Day, né? Como quiser falar. Só que agora você virou um parlamentar, você é um cara sério, você é um cara que... Terninho. Você é um cara... Sua esposa é uma pessoa muito bacana. Sim, muito bacana. Vou mandar lá pra você. Começar a contar suas histórias também, Celso. Começar no carnaval, lá despirocando. Galaguei. Não dá. Baile do Parmeiro. Eu falar, Celso. Eu não vou dar muita bola. Metade. Não dá Quando é pra expor a gente, eles gostam. Começar a falar com o pai. Não dá confiança pra esses caras. Ô Celso, quando você começou a fazer a defesa do consumidor. A defesa do consumidor e tudo mais. Esse daí é urso humano? Esse é o urso manco. Urso gordo. Urso manco. Então, mas urso manco ele tá roubando de mim, porque a molecada fala nas redes sociais que eu sou urso manco. Então, esse é o Celso eu agora urso já vou questionar aqui direitos autorais aqui sobre o urso manco. Esse é o Celso urso manco. Ô Celso, na época que você começou pra hoje, você vê alguma diferença, dificuldade pra você gravar? A gente vê, eu acompanho bastante, eu vejo principalmente os cortes na internet, a galera colocando música de direito autoral agora. Ontem aconteceu isso. Mentira. Jô, ontem ainda não foi pro ar, vai pro ar ainda. Eu tava gravando ontem. Não, soltaram nas redes sociais o seguinte, dizendo que se colocar uma música da Disney não vai pro ar. Só que o pessoal esqueceu de dizer para os, digamos assim, os plantonistas, né, da internet ou das redes sociais, que a Record paga direitos autorais o tempo todo, então vai pro ar de qualquer jeito. Mas aí soltaram esse boato e o pessoal começou a acreditar que de fato fosse verdade isso. E aí eu chego nos estabelecimentos comerciais, como eu cheguei ontem numa agência de automóveis, aí o pessoal colocou no alto volume lá e eu falava pro cara, mas que ridículo um negócio desse, até feio pra tua agência. Pode colocar a música que você quiser que vai pro ar do mesmo jeito. E tem um detalhe, cara, complementando o que o Morgado tá falando, você tá sendo muito macho, porque, teve situações, né, que a gente viu viralizaram aí, o cara foi pra cima de você, eu achei que você ia tomar uma porrada. Então, como é que você lida com essa situação e que você tem até uma calma, né? Daniel, olha, isso é uma coisa comum e já vem de muitos e muitos anos, né?
tem gente que recebe você bem, porque eu tô lá para fazer uma conciliação. A gente, quando sai para a rua, sai porque tem uma denúncia e sai para tentar conciliar. Agora, se não tem conciliação, a gente tá até vendo imagens aí da Santa Efigênia. Eu estava fazendo a matéria nesse momento aí. Tomou um acelerão, hein? E a gente... Olha lá. Tá metendo louco? Dá o celular. Você quer ver como você vai pra delegacia? Você vai continuar se metendo? Tá metendo louco. Folgado esse cara, bicho. Que delegacia? Fica na tua, fica na Fica tua. você na tua, resolve aí o B.O. aí. Fica na tua, não se mete. O quê? Quero ver Tá você me gritando? Quero Tá ver você gritando me comigo? Quero ver você Tá gritando? Grita de novo aí. Ó. Tomou um acelerão, hein, Celso? Mas ele segurou. Isso é lógico. Aí é o seguinte... Eu Cara vi folgado. que ele tinha intenção de me dar uma cabeçada. Sério? Eu luto karatê desde pequenininho. É. Então, eu quero distância do cara. Eu Simpato empurrei Yamazaki. ele e mantive a distância dele, porque ele não vai me dar uma cabeçada. Eu não nasci ontem, né? Sim, mas você tá fazendo seu trabalho, não é uma coisa assim. Então, e ele tava lá atrapalhando, gritando, fazendo confusão o tempo todo. E aí chegou uma hora eu falei pra ele, olha, deixa a gente trabalhar, eu tô aqui fazendo o meu trabalho. É que você mexe com Mas coisa o que acontece ali na Santa Efigênia? Esse pessoal aí, como ele, por exemplo, são aqueles caras que vão na rua buscar o cliente pra dentro daquelas pequenas... Ô, fuzil. Eu sabia que você já tinha chegado da feira, viu? adoro. Você não me trouxe uma maçã daquela, né? Mas você pegou a maçã e colocou na bolsa da minha... Eu vi lá. É direito consumidor ela roubar. Sacanagem. Mas aí, o que acontece é que esse pessoal vai buscar e leva o pessoal para dentro das galerias, onde tem vários boxes ali. E ele, eu acho que ficou irritado porque eu estava fazendo uma matéria ali, provavelmente ele presta serviço naquela loja. Eles ganham comissão, se eles levam você lá na loja. Caça o cliente. Se você, né? Exatamente. Se deu o negócio, eles ganham uma comissão. Eu sei, mas você tá mexendo com um peixe muito grande. Tem uma máfia, em um determinado momento você nunca recebeu uma ameaça assim, muitas. Ameaça de morte, inclusive? Muitas. Mas eu vou pra cima, é meu trabalho. Ou me respeitam, ou se eu baixar a guarda, eu não vou ser respeitado mais. Né? É meu. Eu tô sujeito ao que tá acontecendo, eu sei o que eu tô sujeito e tô na rua, né, sabendo o que vai acontecer, né? Tá Mas certo. e como que rola com as críticas assim, ô Celso? Por exemplo, um caso aí que a turma deu uma criticada em você foi da moça lá, Caixa, que você queria comprar... Então, veja, foi na campanha, né? Na eleição. O que aconteceu? Eu fui num supermercado, eu recebi uma denúncia de uma senhora que foi num supermercado, chegou lá, ela queria comprar esses petit suisse, né? Chambinho, danoninho, essas coisas, queria comprar e não tinha, estava tudo quebrado, era uma promoção, e ela pegou 3 ou 4 que já estavam quebrados e colocou dentro do carrinho e foi pagar. E quando chegou na hora de pagar, ela estava inclusive com a sobrinha dela, uma garotinha de 8 anos, e quando ela foi pagar, disse, não, você não pode levar. Mas como não posso levar? A lei diz que eu posso levar unitariamente. E aí não impediram ela de levar, ela chamou a polícia, o policial militar não tinha muito conhecimento técnico, não sabia o que estava acontecendo, e ficou por isso mesmo. E ela me acionou. E me acionou diante do quê? De que você tem o direito de comprar na quantidade que você quer. E não na quantidade imposta pelo comerciante. A lei é clara, né? Você não pode condicionar a venda de um produto a outro produto, bem como a limites quantitativos. Então, se você quiser fracionar, se quiser levar um rolo de papel higiênico, uma caixa de fósforo, você está comprando no varejo, na unidade, é isso mesmo. Você não está comprando no atacado, senão você vai para o atacadista. Lá está escrito atacadista, você sabe que você vai ter que comprar em quantidades mínimas. Então, não, mas deixa eu te falar. Aí o que acontece? Aí eu fui fazer a matéria e quando chegou na hora que eu estava no caixa, a gerente já sabia que eu estava lá dentro, o inspetor já tinha, da rede, que era o dia, já tinha autorizado fazer a compra, né, na forma do que a lei estabelece, e aí a Caixa virou para mim e falou assim, não tenho como fazer, não vou passar. Eu falei, não, você tem que passar, porque senão eu vou acionar a polícia aqui. Você é obrigado a passar no Caixa. Como é que eu vou fazer? Porque é por código de barras. Eu falei, você divide pela quantidade de produto, faz a conta e ela vai pagar, não tem problema nenhum. E ela... nesse momento aí, essas imagens que a gente está vendo, essa gerente aqui está do lado esquerdo e a Caixa que está de braço cruzado. O dia faliu. Faliu. É tão bom que faliu. Aí ela se sentiu incomodada. Na época da eleição,
usaram contra mim isso. Ela quis dizendo que eu cavar a tinha- falta, você acha? É que eu tinha destratado ela, mas se você pegar a matéria do começo ao fim, você vai ver que em nenhum momento tem distrato. Sim. E pelo contrário, até no final ela disse, se eu te chamar, você vai? Eu falei, se você me chamar, eu vou te ajudar também, porque eu ajudo todo mundo. Eu não Para preciso ambas nem as de- partes. É, Celso. mas aí pegaram Peraí. só um trechinho para dizer que eu fui grosso com ela, Sim. que eu destratei Você acha que ela quis cavar Não, vai falta pra ouvindo. política? Aí ela tentou, inclusive, uma ação na justiça 10 ou 15 anos depois da matéria ir pro ar, depois que foi usada na campanha, e ela deu entrevista, inclusive, pro Boulos, Sim. que era o candidato Exato. que me atacava por conta da minha defesa do consumidor, porque não tinha que falar a meu respeito, vai atacar o meu trabalho. E aí ela perdeu a ação, inclusive. Ela perdeu a ação porque ela não tinha razão. E esse Cara, ano, os e esse caras ano não jogam teve mais sujo, recurso, né? Ano Não, passado, não sou. parece. Ô, Os professor, caras jogam sujo na joga política, né? professor, Quis cavar a falta. acontece com 90% da população, professor, uma dúvida de direito e tal. O senhor já me Itália. ajudou nisso. O que ele te ajudou? Senhor, É o seguinte, onde tá o senhor? Você aliás, também apronta, hein? Ele caiu um dia no erro Ô, de me dar o Fuzil, onde telefone tá o dele. senhor aqui? Eu tô procurando o senhor. Onde tá o senhor? Ô, mestre, é assim, a Enel, o corte de energia dentro de casa. Ih, Muita olha lá, gente não não pagou. paga a conta, obviamente a Enel vai lá e corta. O senhor ensinou, e eu já provei na minha vida, que não se pode cortar a luz. Mas você tem que ir na delegacia, fazer BO. Então a pergunta é, a Enel pode cortar a Então, luz de quem não pagou as contas? Antigamente não podia. Depois foi feita uma lei, e eu fui contra essa lei, mas fui voto vencido. O Congresso é assim, que autoriza na verdade, as empresas de energia elétrica a fazerem o corte por falta de pagamento. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não pode, certo? Mas existe uma lei especial especificamente para essa questão de energia elétrica, porque começou a criar uma inadimplência muito grande, né? E a lei diz que fazer a lei com as próprias mãos é exercício arbitrário das próprias razões, né? Então, as pessoas estão cometendo crime quando você vai fazer valer o que a lei estabelece com as próprias mãos. Muito bem. Então, para evitar isso tudo, eles fizeram um trabalho imenso, um lobby enorme, e aprovaram uma lei que autoriza o corte. Deixa eu fazer o break rapidinho. Um break aqui pro nosso querido Urso Celso Manco. Urso Manco. Um breakzinho Manco. pro Urso Manco. Daqui a pouquinho a gente volta. O Daqui a Instagram- daqui a pouco volta o Pé com Pano. É isso aí. Celso Pé com Pano. No Insta e no YouTube, @Celso Russomano com a gente. Vai lá, Reginaldo. Muito bem, a gente continua aqui nas plataformas da Jovem Pan, continua na TV, Boa, continua Samito. só o rádio que tá no break. Celso, você já pensou aí... Porque, assim, legal, defesa do consumidor, você faz um trabalho, acho que muito conhecido, há muitos anos. Mas eu, como cidadão, eu fico mais desamparado em relação à defesa, em relação aos políticos. O que eles gastam, transparência... Puxa, muito legal isso. Então, você já pensou em fazer uma coisa assim, o código... Porque Então. o político sai prometendo, muitas vezes, para mim, é um estelionato eleitoral, porque o cara prometeu X e fez Y. Você vê verbas sendo usadas que às vezes estão em desacordo com os custos, e aí ninguém defende. Porque, claro, que tem problemas em empresas, às vezes você vê o cara da Santa Efigênia lá, que você comentou, mas ele é pequeno, assim, ele não é uma empresa gigante, ele é pequeno, assim, eu tenho mais simpatia com ele, que sofre várias dificuldades, do que às vezes com político e, claro, empresas grandes que viram e mexem em abuso. Mas a minha pergunta é, você já pensou em fazer alguma coisa voltada para cobrar políticos? Sim. Deixa eu, antes, dizer o seguinte, né? No programa meu, lá você tem grandes empresas, como a semana passada eu estava com a Land Rover, que é uma multinacional, né? E eu vou ter também uma visita a um estabelecimento comercial pequeno, porque, na verdade, eu recebo denúncias e eu vario, né, as ações para que as pessoas conheçam seus direitos em todo o segmento da sociedade. Voltando à sua pergunta, é o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que cada político tem que agir da forma correta, né? Então vamos lá, eu, Celso Russomano, né, para dar o exemplo, eu não uso a moradia paga pela Câmara dos Deputados. Eu tenho uma moradia própria em Brasília.
Eu não uso minha verba toda de gabinete. Eu já devolvi mais de R$1.700.000 de verba de gabinete. Eu só uso o que é extremamente necessário. Em São Paulo, meu escritório é próprio. Eu também não uso a verba para alocação de um imóvel em São Paulo. Eu uso o imóvel meu que eu dou em comodato para a Câmara dos Deputados para atender gratuitamente em média de 50 a 100 pessoas por dia. Eu uso o meu salário de deputado, e eu, graças a Deus, posso fazer isso porque eu tenho outras atividades, como a televisão, para bancar o atendimento gratuito às pessoas. Então, eu acho assim, que a gente cada um devia olhar para o seu próprio umbigo, né? E fazer da maneira correta, né? Entendendo que o dinheiro, que as verbas que existem são públicas, né? E que não devem ser usadas da maneira errada. Então, eu já levei para a prisão alguns administradores, inclusive um de uma Santa Casa, ele já faleceu, então nem vou falar o nome dele, mas ele tinha pegado dinheiro de uma emenda parlamentar que eu fiz para atender a saúde num hospital do interior de São Paulo, e em vez de ele reformar o SUS, que era uma verba pública, né, ele reformou a parte particular do hospital. E aí eu estava lá visitando para ver a obra que tinha sido feita com a emenda que eu tinha destinado. O que é emenda, para quem está assistindo? É um valor que você tira da União, né? Por isso é uma emenda ao bolo do dinheiro da União. Então essa emenda você tira e você destina especificamente para algum lugar. Os parlamentares podem fazer isso, né? Isso é constitucional, está na legislação. E aí, quando eu fui visitar, ele ficou me mostrando que estava tudo bonito. Eu falei, nossa, que reforma bacana, bonita, etc. Aí um funcionário me passa um bilhetinho assim, quando eu estou passando no corredor do hospital. Na mão eu abro o bilhetinho, está escrito assim: pede para visitar a ala do SUS, porque você está na ala particular. Aí eu virei para ele, falei, eu quero ir ao provedor da casa, eu quero ir na parte do SUS. Não, mas a gente está vendo aqui, é igual. Eu falei, não, eu quero ir no outro lado. Quando eu cheguei lá, estava tudo destruído, não tinha tampa nos sanitários, o chão todo destruído, as camas todas enferrujadas. Ou seja, o que tinha para atendimento da população era o pior que podia existir. Eu chamei a Polícia Federal e levei ele preso. Certo. Se todo mundo fizesse isso, né, a coisa andava de outro jeito. É que essa fiscalização, por exemplo, eu falar assim, cada um tem que fazer o que quiser. O que deveria ser com essa consciência. Se fosse isso, também as empresas não teriam cometia erros. O que eu vejo que a gente paga muito de imposto, e aí quem amarga, eu me sinto privilegiado que pago uma escola particular para o meu filho, mas quem vai na escola pública, muitas vezes a escola nem tem aula, é uma porcaria. Você paga duas vezes, você já parou para pensar? Você paga o público com imposto e paga o privado. Mas eu ainda me sinto privilegiado que posso pagar duas vezes e dar uma educação boa, porque a maior parte das pessoas no Brasil não tem essa condição. Exatamente. E amargam. Só que tá lá no direito da cidadania, o direito humanos. É o consumidor do serviço público. Exato. E aí não tem nada, e eu não vejo esse barulho, esse ruído em cima dos gestores públicos. Mas tem, né? Quando tem chega. Ruim, mas tem. Não, mas a empresa também tem ruim, mas tem. Se você pega uma escola tem pra caramba. Tem muita escola. Não, por sinal, hoje em dia tá sobrando escola. Tá sobrando escola. Estão fechando escolas públicas. Se os caras que morassem ali no bairro, os pais, se juntassem e falar, vamos tocar essa escola, você vai fazer uma puta escola. É melhor do que... O que acontece é que... Existem algumas que são assim. Então, a comunidade se reúne e durante os finais de semana cuida da escola. Quando eu fui candidato a prefeito, essa era a minha proposta, que as comunidades tomassem conta da escola. Porque aí não ia ter depredação durante os finais de semana. Boa. Sim, se você se junta, você vai olhar o professor, vai ver, você vai cobrar o serviço. O que acontece é que ninguém quer. Ninguém quer arregaçar a manga. Quer colocar na escola e falar, escola que cuide do meu filho, que se tem razão também, é verdade. Então, aí sabe onde começa a cidadania? Começa no seguinte, ó. Você precisa pegar a nota fiscal ou cupom fiscal. Eu vivo falando isso na televisão, mas por que eu preciso pegar a nota fiscal ou cupom fiscal? Porque se você não pegar, não arrecada dinheiro para o governo. E aí o que tem é mal gasto ainda. Então você começa, você dando exemplo. Se eu pegar a nota fiscal,
eu vou arrecadar para o poder público me dar saúde de educação, segurança com qualidade, né? Saúde com qualidade, segurança e educação Mas com agora qualidade. tá arrecadando muito. Eu já não tô mais querendo a nota. Porque tá arrecadando demais. Tá arrecadando O pior é que é tudo sem nota. né? O pior é que a arrecadação é boa assim, tá faltando a gente fiscalizar, né? Você está vendo uma obra de um viaduto, né? E lá está o valor da obra. Se você se juntar com a sociedade, arquitetos, engenheiros, e fizer o cálculo do metro quadrado da obra, a gente vai ver se está dentro ou está fora. Celso, dá para a gente fiscalizar, né? É só a sociedade se organizar para fiscalizar o poder público. Vamos falar sério agora. São Paulo. Prefeitura. São Paulo, prefeitura. É isso que eu ia puxar. Você sabe que São Paulo vota mal. Vota mal! São Paulo vota mal. Já Quem colocamos fosse? lá o Pita. É verdade. A Erundina. Verdade. Doutor Paulo. Verdade. Não, o Doutor Paulo, Calça. deixa eu- Marta. Haddad. Marta. Ó, o time O que eu time. falei agora. O que vai... O que você acha? Temos... O que você acha que vai dar? Essa eleição vai ser polarizada. A gente está vivendo um Brasil polarizado entre esquerda e direita. Essa eleição vai se polarizar, né? E quem vai ficar de um lado é o Ricardo, né, Nunes, e do outro lado vai ficar o Boulos. É isso que vai acontecer. É nessa isso? eleição. É isso aí? E os Esse que é o- outsiders? E o Pablo Marçal? Aí eu vou. Ótima a tua pergunta, né? Porque é o seguinte: olha para trás e olha as minhas eleições. Eu saí sem querer fazer um acordo grande com. Como é que se diz? Com. Bom, vamos. Vocês querem saber como é que funciona? Lógico. Vamos lá. Muito. Vamos Trincha colocar, pra gente. colocar as cartas na mesa. Primeiro, você começar uma eleição, você precisa de dinheiro, Sim. tá? E como? Vou sentar com os partidos políticos para que eu possa ter dinheiro. Aí você fala assim, bom, quando começar a eleição, eu vou do bolo do dinheiro público, porque eu fui contra, mas a maioria venceu. Eu era contra, né, o financiamento público de campanha, sempre fui. Bilhão, né? Mas você usa? Eu sou obrigado a usar hoje. Né? Hoje eu sou obrigado a usar. Mas eu fui contra. Então, vou pegar do dinheiro, né, que vai chegar do financiamento público, eu vou pegar e vou separar entre os partidos que estão comigo. Não, eu preciso de dinheiro antecipado. Mas como que eu vou arrumar dinheiro antecipado? Só tem uma forma, caixa 2. Eu não vou fazer caixa 2. Então, com isso, eu saía candidato com um partido só, 2 partidos. Na verdade, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, sempre esteve comigo. E na época era o Campos Machado, que já faleceu. E ele fazia questão de colocar o partido sem me pedir absolutamente nada. Mas os outros pediam. Eu preciso fazer a campanha dos meus vereadores. Eu quero dinheiro antecipado. Dinheiro antecipado eu não tenho. Então, já não tinha os partidos do meu lado. Tá. Então, o que você... Respondendo a tua pergunta... A estrutura, né? Tá falando Você de acha estrutura. que o Celso era conhecido, saía lá na frente, 30% da intenção de voto, 33% da intenção de voto. Aí chegava na campanha e começava que nem um sorvete, derreter. Por quê? Eu não tinha tempo de televisão, eu não tinha dinheiro, eu não tinha uma base de vereadores trabalhando para mim em toda a cidade, então tomando pancada de todos os lados. Então, mas a história não pode repetir respondendo igual a o Bolsonaro? pergunta, o que vai acontecer com ele? Com o Pablo Marçal, Mesma mas ele coisa. tem uma ferramenta Acabou forte de falar na internet. agora. Então, mas Pode repetir a gente. história do Bolsonaro, não? Mas a história do Bolsonaro foi a facada. Vamos ser justos aqui. É Isso bem diferente, né? Não, diferente. ele é meu amigo. Já falei várias vezes sobre esse assunto com ele. E tomou uma facada. É. Ele teve 40 e poucas horas de televisão. Você tem. Quando você tem muito numa campanha, você tem 10 minutos por dia. Quando você tem muito. Quando você não tem, como eu não tinha, é 40 segundos. O que você fala em 40 segundos? Olha o tempo que a gente está gastando aqui. Então, não é... Você precisa de estrutura, não adianta. Quem está com estrutura na mão vai chegar no fim lá em cima. Quem não tem estrutura pode ter rede social, pode ter tudo, é diferente. Agora, você imagina o seguinte, vamos voltar à história do Bolsonaro. Tomou uma facada, 40 e poucas horas de... Eu comecei a fazer o cálculo lá atrás, 40 e poucas horas de televisão. Todo mundo falando dele. Ele não foi em nenhum debate, ele não pôde ir, ele não tinha condição de ir. Né? O povo brasileiro é um povo que sente dó. Então, aquilo lá foi o motivo. A segunda eleição dele foi outra história. Ele teve que enfrentar, teve que ir para os debates, teve que, né? Então, e quem que ia bater num cara que está no hospital com uma facada?
Ninguém bateu nele. Foi uma eleição diferente, né? Do 18, né? 18 foi uma eleição. Então, e essa última também foi diferente. É diferente. Hein? Essa também foi diferente. Tá tudo polarizado. Tudo diferente. Essa eleição agora. As duas diferentes. O que aconteceu com ele também. nessa eleição? Diferente, igual a Copa do Catar. Uma Copa diferente. Copa em dezembro. Copa estranha. Copa em dezembro. Uma coisa diferente. Ô Celso. Rapidinho. Só para fazer uma análise, se vocês já me perguntaram. Sim. Então, análise da última eleição. Onde o Bolsonaro perdeu o voto? No voto das mulheres. Foi isso. Ele perdeu para ele. Ele perdeu para ele. Eu falei para ele isso. Ele é meu amigo pessoal, gente. Eu tenho que falar a verdade. Ele perdeu para ele. Ele não conquistou as mulheres durante os 4 anos. Né? Aí quando aquela senhora pega no pescoço dele, sacode, diz, ai, meu filho morreu. E ele vira e fala assim, ó, eu não sou o coveiro do seu filho. Pô, destruiu. Então, ele tem que cuidar das mulheres. Pandemia, você diz, né? A pandemia. Foi outro. A pandemia foi uma. O que foi, Dedé? O Dedé quer ir embora, ó. Ele falou que acabou seu tempo. Tá bom, ele tá tirando seu tempo. Já que é ele que diz que não, então ele vem aqui e fala que não, que tem que ir embora, a gente não fica mal, pelo menos. Ele quer ir embora, a gente não fica mal. Puxa a ficha dele, Celso, pra você ver. Tem coisa de contrabando de cigarro eletrônico, isso aí. Ô, Celso, mas você tá animado? Você tá animado? Não, com política, com... Eu sempre estou animado, sabe por quê? Porque eu acredito no Brasil. Né? Com todos os problemas que a gente vive, você sobe, desce, etc. Mas o povo brasileiro é muito forte e vence todos e tem mostrado que a gente consegue andar. A gente, independente do governo que seja, nós vamos passar. E eu espero que a juventude que está chegando aí, né, eu quero tenha que você, uma visão melhor. Eu quero que você analise o Dinho Ouro Preto. Isso. Opa. Você que é um político e tal. Isso é maravilhoso. Coloca o Dinho, você que conhece a Europa como ninguém. Coloca o Dinho aí, ó. É que demora. Eu me considero de centro-esquerda. Eu me considero. Eu seria um social-democrata se eu fosse europeu. O extremismo me preocupa. Acho que precisa ser denunciado. Fiz o L, sabe? Perdi dezenas de milhares de seguidores, sabe? Dezenas de milhares de pessoas acharam melhor ir embora. É assim que eu vou fazer. E agora, Celso Russomano, eu te pergunto. O que o Dinho pode... Qual é o conselho que você dá pro Dinho Ouro Preto? Não, veja, você tem que ter uma linha definida de... Não, se eu sou europeu, eu seria um social-democrata. Você seria um social-democrata na Europa? Agora, peraí, mas ele é lá ou ele é aqui? Não sei. Se ele for. Ele fez o L. Se ele fosse europeu. Ele fez o L. Se ele fosse europeu. Ele não é europeu, tá falando em português e muito bem, por sinal. Ô Celso, obrigado pela sua participação. O Instagram, YouTube, @Celso Russomano, deputado federal aqui, o nosso querido Celso aqui participando com a gente. Sempre é um prazer receber você. Obrigado, meu velho. Boa. Obrigado.